Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Muito prazer, me chamo Ronan. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma matéria que eu considero, inclusive, uma das minhas matérias preferidas, que é fisiologia. De modo específico, a gente vai estudar hoje a fisiologia, no caso, do sistema digestório. A gente sabe que fisiologia consiste justamente em quê? Consiste basicamente, né, no estudo da lógica do funcionamento do nosso corpo. Então a gente vai hoje entrar em sistema digestório, beleza? Foi o último assunto, inclusive, que eu estudei. Então, basicamente, o assunto está fresquinho na mente. E, e a gente vai simplesmente falar das principais linhas de raciocínios que devemos ter nessa matéria. Então, bora começar? Vou transmitir a minha tela aqui para vocês. E bora lá. Vou pegar minha caneta aqui. Então, primeira coisa, do que a gente vai falar? A gente vai falar do sistema. A gente vai falar do sistema digestório. Cara, o sistema digestório, se tu for para, o que a gente tem que saber do sistema digestório? Primeiro, o sistema digestório, ele é um sistema que ele tem um início e tem um fim. Ele começa na boca, nosso sistema digestório ele começa na nossa boca e termina no ânus, de maneira totalmente respeitosa. Ele começa na boca e termina no ânus. Outra coisa que a gente tem que saber é que o sistema digestório, ele é um tubo, é uma cavidade externa ao nosso corpo. O que isso significa? Vou pegar essa imagem aqui, porque essa imagem ela é muito boa para a gente trabalhar aqui. Já mostra todo o nosso sistema digestório. Então, se for perceber, o nosso sistema digestório ele é caracterizado por esse tubo esse que é considerado externo ao nosso corpo. O que isso significa? Então, a gente tem nosso tubo digestório, né? A gente tem nosso tubo digestório. O nosso tubo digestório, ele é considerado uma cavidade externa porque ele não está dentro do nosso corpo. Ah, Ronan, obviamente, né? Claro, se ele é externo é porque ele não está dentro do nosso corpo. Mas a linha de raciocínio por trás disso é o quê? Ele é externo porque ele não está na nossa corrente sanguínea. Basicamente é isso. Como assim, Ronan? Não faz sentido isso. Quando eu digo que o tubo digestório ele é uma cavidade externa, na prática, eu estou dizendo que o lumen do tubo digestório é externo ao nosso corpo. O lumen é justamente o espaço que tem dentro. Então, se a gente for observar, o lumen do nosso tubo digestório seria esse espaço aqui dentro. Seria esse espaço aqui dentro. Então, isso aqui que seria o lumen do tilacoide. O lume do tubo digestório, né? Tilacoide, do nada. Então, esse tubo aqui, ele não está em contato com o nosso sangue. O que significa estar dentro do nosso corpo? Significa estar dentro da nossa corrente sanguínea. O que isso, em que isso implica? Implica justamente de que a gente precisa fazer com que o alimento que a gente come, ele passe para a nossa corrente sanguínea. E esse processo acontece dentro do nosso sistema digestório. Então, a primeira linha de raciocínio é essa. O nosso tubo digestório ele é uma cavidade externa. Então, já entendemos que ele é justamente a parte do lume, então, que é externo, é justamente uma cavidade externa ao nosso corpo. Porque o que significa ser parte do nosso corpo ou estar a nível sistêmico significa que ele vai estar na nossa corrente sanguínea. Perfeito. Daqui a gente vai partir para as estruturas gerais do nosso sistema digestório. Quais são as estruturas gerais? São as estruturas que o constituem. Mas além das estruturas gerais, a gente também tem os órgãos anexos. Órgãos anexos são órgãos que eles participam do processo de digestão, porém eles não fazem parte das estruturas gerais. Então, quais são as estruturas gerais que a gente considera, né? Estruturas gerais. A primeira é a boca. A boca, ela é constituída de algumas estruturas, como dentes,
como língua, bochecha, lábios, tudo isso que ela possui é para trabalhar em conjunto para realizar o processo de digestão propriamente dito. Então, a boca ela é constituída de estruturas que ajudam a realizar o processo de mastigação, ao processo de maceração do alimento, de redução física mesmo do alimento, para que a gente consiga realizar o processo de digestão química. Então, a boca ela é a primeira estrutura que a gente tem no nosso sistema digestório. Qual é a segunda? A faringe. Eu sempre confundia isso, né? Quando estudava no fundamental, eu sempre confundia que era, né, na sequência, se era faringe, se era laringe. E o certo é a faringe. O certo não, isso é o óbvio, né? É a verdade. Então, depois da boca, a gente tem a faringe. Inclusive, a faringe, ela é uma compartimentalização comum a dois sistemas. Comum a dois sistemas. Sistema digestório e o sistema cardiorrespiratório. Porque, se tu for perceber, a gente tem uma imagem aqui do lado. Aí a gente tem justamente a boca, já vou falar dessas estruturas aqui, glândulas, ela faz parte dos órgãos anexos. Aí a gente vai perceber que aqui a gente teria mais ou menos, não está mostrando, mas a gente teria a faringe mais ou menos por aqui. A faringe seria mais ou menos por aqui. Se ela vier por esse caminho aqui, a gente já está entrando em uma outra via. A gente já está entrando em um outro sistema, que seria o sistema cardiorrespiratório. Depois da faringe, a gente tem o esôfago. Então, passou da faringe, a gente vai para o esôfago. O esôfago é um tubo de conexão, é um canal que vai conectar o quê? Basicamente, né? A faringe com o nosso estômago. Então, vai conectar a faringe com o nosso estômago. Depois, obviamente, do esôfago, a gente tem o nosso estômago. A gente tem o nosso estômago. Nosso estômago também ele é um tubo. Ele é um tubo também. Que é um tubo dilatável, que a gente chama. Ele tem a capacidade de se dilatar ou de permanecer numa forma menos dilatável, mais comprimida. Depois do estômago, a gente tem dois intestinos. Intestino delgado, que é o primeiro, não vai caber, né? Então a gente tem um intestino delgado, e depois a gente tem o intestino grosso, para posteriormente a gente ter o ânus. Ou seja, o alimento, quando ele vem na boca, ele justamente faz todo esse caminho aqui. Um detalhe, esse tubo digestório, ele é contínuo. Ele é contínuo. Ele é contínuo, ou seja, basicamente não tem interrupções, não tem, como a gente fala em eletrodinâmica, pontos de divisões, né? Não, ele não se divide, que eu digo, ele não tem dois caminhos, ele não tem pontos de bifurcação, isso que eu estava tentando puxar de cabeça, ele não tem pontos de bifurcação. Ou seja, é um processo contínuo no qual o alimento ele cai na boca, ele desce pelo esôfago, cai no estômago, do estômago vai passar para o intestino delgado, vai vir todo esse caminho aqui, vem para o intestino grosso, do intestino grosso faz todo esse percurso, chega no ânus e depois é secretado. Então, a estrutura geral está dada. Qual é a próxima? São os órgãos anexos. Então, vale a pena a gente entender essa estrutura bem delimitada. Órgãos anexos. Como eu falei, órgãos anexos são os órgãos que não estão dentro dessa estrutura aqui. Seria justamente a estrutura geral. Mas eles possuem uma função brutalmente e colossalmente importante. Quais são eles? A gente tem as glândulas salivares. Glândula é uma estrutura que produz, que armazena e que secreta substâncias químicas. Então, qualquer estrutura que produz e armazena e secreta é uma glândula. Por exemplo, o pâncreas, ele é uma glândula. Ele é uma glândula, inclusive, de duas naturezas, endócrina e exócrina. O que seria uma glândula exócrina? É uma glândula que justamente secreta substâncias para fora do corpo. Ou seja, o pâncreas, ele é uma glândula que, inclusive é um órgão anexo
Só que quando ele secreta substâncias para o nosso sistema digestório, ele está secretando substâncias exócrinas. São substâncias que vão para fora do corpo, justamente porque o nosso tubo digestório está externo ao corpo. Então, o que seria uma secreção endócrina? É ele secretar hormônios para a corrente sanguínea, por exemplo, insulina e glucagon. Ou seja, o pâncreas ele tem essa dualidade, essa natureza dupla de ser endócrino e de ser exócrino. Os outros órgãos anexos são o fígado e a vesícula biliar. Voltei aqui porque aconteceu umas coisas aqui em casa, mas tá tudo certo. O fogão espocou ali, tomei um susto aqui, mas beleza. Então, como eu estava dizendo, as estruturas gerais são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E a gente está falando dos órgãos anexos, eu estava falando do pâncreas, né? Que ele é justamente um órgão, uma glândula considerada, eu esqueci o nome, mas se não me engano não é anfipática, não tem nada a ver. Mas ele tem essa dualidade, essa dupla natureza, que é ser tanto uma glândula exócrina quanto endócrina. Então, perfeito. Tendo em vista a estrutura geral do sistema digestório, a gente pode avançar para a digestão. A gente pode avançar para digestão. Beleza? Então, bora lá. Na verdade, não é nem para digestão, é para os 4 processos que ocorrem no sistema digestório, no processo digestivo propriamente dito. Quais são esses processos? Essas subetapas, no caso, né? A primeira é a ingestão. A primeira é a ingestão. A ingestão é o processo da gente colocar a comida na boca e a gente começar a iniciar esse processo de digestão. O segundo esse processo digestivo, né? O segundo, ele é o processo de digestão. O terceiro é o processo de absorção. O quarto é o processo de excreção. Então, basicamente, é a gente comer, digerir, quebrar, depois a gente absorve os nutrientes e a gente depois secreta o resto. Então, esse é a vista grossa no processo todinho, no processo completo. A gente vai dar umas pinceladas aqui. Então, por exemplo, na digestão, a gente tem 2 tipos de digestão. É a mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela é a digestão que é relacionada à quebra do alimento propriamente dito. Como assim? Quebra física mesmo. Então, quando a gente está mastigando, quando a gente está justamente utilizando os dentes, utilizando a língua, utilizando justamente todo esse sistema aqui bucal para reduzir o alimento, isso é a digestão mecânica propriamente dita. E o que seria, então, seria uma digestão? O que é digestão? Cara, digestão a gente pode tomar a digestão como quebra. De modo vulgar, seria justamente a parte em que o alimento ele é quebrado. Quebrado para quê? Quebrado para a gente obter nutrientes. Ele é quebrado e com essa quebra a gente obtém nutrientes. Quais nutrientes? A gente obtém carboidrato, a gente obtém proteína e a gente obtém lipídios, dependendo do alimento, mas o objetivo da digestão é obter esses nutrientes. E a mecânica ela tem essa característica de ser uma quebra mais física, uma quebra reducional de tamanho. Então, se eu tenho um alimento aqui, fiz que é uma barra de chocolate, a mecânica, o objetivo dela vai ser transformar essa barra de chocolate, obviamente não é assim, mas reduzir ao máximo possível. A gente já vai conectar isso com a digestão química. Por quê? Porque a digestão química, quando a gente está falando de digestão química, é a digestão realizada, a quebra realizada pelas enzimas. Então, quando a gente estiver falando de digestão química dentro do sistema digestivo, a gente está falando basicamente de enzimas. E, Ronan, qual era a conexão? Por que realizar a digestão mecânica traz uma vantagem para as enzimas, traz uma maior eficiência, potencializa o trabalho das enzimas? Uma resposta para isso. Uma resposta para isso. Superfície de contato. Superfície de contato. Por quê? Faz sentido, né? Então, percebe que se as enzimas elas estivessem atuando em cima deste alimento, elas teriam uma
superfície muito mais reduzida. Então, teria uma digestão química muito mais ineficiente. Aqui não, aqui ela já consegue atuar em uma superfície maior do alimento, de tal maneira que ela, consequentemente, consiga absorver mais nutrientes. Então, existe essa interpelação, essa relação, essa conexão, associação, no caso, entre a digestão química e a digestão mecânica e a digestão química, de tal maneira que a digestão mecânica ela tem o objetivo de potencializar a digestão química, que seria a ação das enzimas. E a absorção é quando esse alimento, esses nutrientes, efetivamente entram na corrente sanguínea. Então, quando eles entram na corrente sanguínea, aquilo já é nosso. Aquilo já é nosso. Tão tal que, se tu for parar para pensar, se tu comer, outra linha de raciocínio sobre o porquê que o nosso tubo digestivo ele é externo. Porque se tu for parar para pensar, se tu comer e vomitar a tua comida, tu vai perceber que tu vai ter absorvido nada. Tu não vai ter, tu não integrou aquele alimento, aquele nutriente no teu corpo. Isso ratifica ainda mais. Por quê? Porque se tivesse, no momento que tu comeu, já era para ter sido teu. Mas não, o alimento ele passa por esse processo reducional, passa por esse processo de digestão para justamente depois ser absorvido. Ou seja, entrar na corrente sanguínea. E o processo de excreção é quando ele é secretado, basicamente. Então, esse aqui é como se fosse o fundamento. Esse aqui não é como se fosse, esse aqui são os fundamentos para a gente entender completamente o processo de digestão. O processo, no caso, do sistema digestivo. A gente vai falar, na próxima aula, a gente vai trazer alguns aprofundamentos necessários, além de trazer também a atuação de alguns órgãos anexos, trazer secreções e trazer os principais hormônios que atuam nesse processo digestivo. Então, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário do que você está achando. E se eu tiver errado em alguma coisa, tiver falado alguma besteira, pode comentar aqui e me alertar, beleza? E é isso. Até a próxima.